Olá, meu nome é Gabriele, sejam todos bem-vindos à primeira monitoria de histologia e hoje nós vamos abordar dois assuntos, meninges e plexo coroide. A monitoria vai ter dois momentos, um momento teórico e um momento prático. Vamos lá? Olá, essa é a parte de revisão de teoria, tá? E nela eu vou tentar abordar os principais pontos de cada estrutura, que aí ao final eu espero que vocês consigam olhar as lâminas que eu vou mostrar e saber o que é aquela estrutura, a composição dela e a função dela, ok? Então, começando, a primeira coisa teórica que vocês têm que saber sobre as meninges é que nós temos três meninges. Nós temos uma dura mater, nós temos uma aracnoide e nós temos uma pia mater. E aí, para ajudar vocês a memorizar, tem o DAP. Escreve DAP e faz uma setinha. Por quê? Dura mater, aracnoide, pia mater. Da externa para a interna. Se for na lâmina, você entende que aqui é a mais externa, então ela é a dura mater. Essa do meio é a aracnoide. E essa mais interna aqui é a pia mater. Aqui eu já tenho o sistema nervoso, ok? E sobre cada uma dessas estruturas, vocês têm que saber os pontos principais. Quais são eles? Dura mater. Se você observar comigo, a dura mater ela é externa. Estruturas externas normalmente estão relacionadas com estruturas de proteção. Proteção por quê? Se você entender comigo, qualquer atrito, qualquer trauma que tente penetrar, que tente chegar ao sistema nervoso, passa primeiro pela dura mater. Então a dura mater, ela está ali para tentar proteger, para tentar impedir que o trauma chegue ao sistema nervoso. E aí o que acontece? Estruturas de proteção, normalmente elas são mais espessas. Se você analisar, você vê que a dura mater ela é mais grossinha. Então, além de ser mais espessa, a dura mater ela é externa e ela tem uma característica de ser mais densa. Quanto mais densa, mais firme, mais rígida. Então, o que acontece? A dura mater, para ser de proteção, para ser uma estrutura densa, ela é formada por tecido conjuntivo denso. A dura mater também tem outras duas características. Ela é inervada e ela é vascularizada. Para vocês que têm dificuldade de decorar, tem uma dica. D de dura mater, D de denso, D de dói. Como assim? Se dói, é porque é inervada, ok? Então é só você aprender o D de D. Dura mater, dói, denso. Ou dura mater é densa e dói. Que é basicamente, a dura mater é a meninge mais externa, ela é formada por tecido conjuntivo denso, ela é inervada e por isso ela dói, e ela é vascularizada. Aprendam essa parte aqui dela ser inervada e de doer, porque é questão de prova, tá? Podem perguntar qual é a meninge que está relacionada com uma cefaleia, com dor de cabeça, e aí você pode lembrar da dura mater, ok? Porque ela é a que é inervada. Abaixo da dura mater, nós temos um espaço. Na teoria, nós temos esse espaço. Por que na teoria? Porque é um espaço virtual, ou seja, ele em situações normais não é para existir, mas em situações patológicas ele pode existir. Normalmente em situações patológicas ele fica preenchido de sangue, que é o espaço subdural. Espaço subdural, que é um espaço virtual, tá? Abaixo do espaço subdural, nós temos a aracnoide, que é a nossa segunda meninge. Um ponto que eu tenho que abordar com vocês é a relação da dura mater com o periósteo. E aí, como é essa relação? Eu tenho dois periósteos, basicamente, nessa parte do sistema nervoso, tá? Você tem o periósteo do crânio e você tem o periósteo da medula. O periósteo do crânio, ele é contínuo com a dura mater. Ou seja, não existe um espaço entre ele e a dura mater. Já o periósteo da medula, ele não é contínuo com a dura mater. Entre eles dois existe um espaço, que é o espaço peridural. Nesse espaço peridural, você encontra veias, você encontra tecido conjuntivo frouxo e você encontra tecido adiposo. Certo? Então, basicamente, de dura mater, você tem que entender que
Entre o periósteo da medula e a dura mater, você vai ter o espaço peridural, que é formado por veias, tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. Entre o periósteo do crânio e a dura mater, não existe espaço, eles são contínuos, tá? Outra coisa que você tem que saber da dura mater, lembrar do DDD. Ela é a dura mater, ela é densa e ela dói. Se ela dói, é porque ela é inervada, ok? Abaixo da dura mater, nós temos o espaço subdural, que é um espaço virtual, ele apenas está presente em situações patológicas, ok? Passando para a próxima meninge, nós chegamos na aracnoide. E aí, o que é que você precisa saber da aracnoide? Você precisa saber que a aracnoide ela é formada por tecido conjuntivo avascular. E a vascular vai ficar assim, em maiúsculo, justamente porque já foi questão de prova. A questão perguntava qual era a meninge que não era vascularizada. E aí você vai lembrar, A de aracnoide, A de avascular. Ela é a meninge que não é vascularizada. Fora isso, você também precisa saber que a aracnoide ela tem duas estruturas. Ela tem vilosidades e ela tem trabéculas. E aí eu preciso que vocês entendam que vilosidade sobe e trabécula desce. Vamos de novo? Vilosidade sobe e trabécula desce. Para que isso serve? Se velocidade sobe, você entende que a velocidade ela vai em direção a quem? A dura mater. Então, a velocidade ela vai em direção à dura mater. Para quê? A velocidade, quando ela sobe, ela forma saliências nos seios venosos da dura mater. E essas saliências, elas vão fazer com que você consiga fazer a drenagem do LCE, porque na ponta da velocidade tem um poro. E esse poro consegue fazer com que o LCE saia, vá para os seios venosos e, consequentemente, vá para a circulação. E aí você consegue drenar o LCE. Perguntou, qual é a estrutura que tem velocidades e qual a função dessas velocidades? Aracnoide, e a função é drenar o LCE. Se velocidade sobe, trabécula desce. As trabéculas, elas são fibras de tecido conjuntivo e elas servem basicamente para fixar a aracnoide à pia mater. E aí vocês também precisam entender que entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço. E aí esse espaço, que é esse espaço aqui, ó, a gente chama ele de subaracnoide. E ele é rico em LCE. Entende esse movimento comigo? Eu tenho um espaço subaracnoide, abaixo da aracnoide, ele é rico em LCE. Se esse LCE se acumular, porque ele está sendo produzido, você entende que aqui vai ficar muito cheio e isso vai aumentar os níveis da pressão. E aí tem estruturas que não conseguem resistir a pressões muito altas. Então, para isso, eu precisaria de um sistema de escape para esse LCE. E aí eu tenho as velocidades. Então, aprende comigo, velocidade sobe, trabécula desce, velocidade drena, LCE, trabécula fixa, tá? Elas são fibras de tecido conjuntivo frouxo e elas servem para fixar, ok? Fora isso, eu também preciso que vocês entendam sobre a pia mater. Ah, Gabi, mas eu já esqueci o nome desses espaços, é muito difícil. Pois então vem aqui, deixa eu fazer um resuminho para vocês dos espaços, que às vezes a gente acaba confundindo. Pensa comigo. Eu tenho 3 espaços. Eu tenho o espaço peridural, vou escrever separado, tá? Peridural. Eu tenho o espaço subdural e eu tenho o espaço subaracnoide. Tá. Pensa comigo. Periósteo. Dural, dura mater. Entre o periósteo e a dura mater. Embaixo. Dural, dura mater. Embaixo da dura mater. Se ele está embaixo da dura mater, então ele é entre a dura mater e a aracnoide, porque você lembra do DAP. Se ele é subaracnoide, ele é embaixo da aracnoide. Então você sabe que ele é entre a aracnoide e a pia mater.
E aí outra coisa que você precisa lembrar sobre esses espaços é que esse aqui tem veias, tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo, que esse aqui é virtual e que esse aqui é rico em LCE. Pronto. Esse é o esquema básico dos espaços. Voltando para as meninges, vamos agora de pia mater. O que você precisa saber sobre a pia mater? Você precisa saber que a pia mater ela é formada por tecido conjuntivo muito vascularizado. E aí, a pia mater, ela vai formar o que a gente chama de espaços vasculares. Espaços perivasculares. Que esses espaços são tipo caminhos que ela abre para que o vaso consiga passar. Então, ela abre esse caminho, o vaso vem e aqui tem os espaços perivasculares. Só que esses espaços perivasculares, esse caminho de pia mater, ele só funciona até que o vaso vire capilar. Virou capilar, perde essa cobertura de pia mater, tá? Isso é basicamente o que você tem que saber sobre as meninges. Sobre plexo coroide, ele é bem mais simples, vou fazer ele até aqui, bem rapidinho. Você precisa entender que o plexo coroide, ele é basicamente uma dobra, uma invaginação de pia mater. E é uma invaginação de pia mater, portanto, é tecido conjuntivo frouxo, que é recoberto por um tecido epitelial simples, que aí esse tecido pode ser tanto o colunar baixo quanto o cúbico, que microscopicamente eles são bem semelhantes. E aí o que acontece? A função do plexo coroide é produzir LCE. Tá grande justamente porque também já foi questão de prova. Teve uma OSCE que estava a lâmina do plexo coroide e perguntava que estrutura era e a função. Então, plexo coroide, a função é produzir LCE. Também forma teto e parede de ventrículo, mas a principal função dele é produção de LCE, tá bom? Compreendeu? Deu para entender? Vou fazer agora o resumo do resumo, só para garantir que vocês aprenderam, tá? Então, periósteo da medula, desceu, dura mater. Entre, espaço peridural. O que tem? Veia, tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo, certo? Se for periósteo do crânio, entre eles tem o quê? Nada, são contínuos, tá? Abaixo da dura mater, aracnoide. Entre elas, espaço subdural. É um espaço o quê? Virtual. Dura mater, composição. Tecido conjuntivo denso, lembra? D de dura mater, D de denso, D de dói. Então, ela é inervada e ela é vascularizada. Abaixo, aracnoide, tecido conjuntivo avascular. Lembra, já foi questão. A de avascular, A de aracnoide. Desceu. O que acontece? Tem pia mater. Entre elas duas, espaço subaracnoide. O que tem no espaço subaracnoide? LCE. Quem é que drena esse LCE? Lembra? Vilosidade sobe. Sobe para quê? Sobe para drenar o LCE para os seios venosos da dura mater. E trabécula desce. Desce para quê? Para fixar a aracnoide e a pia mater. Então, vilosidade sobe, trabécula desce. Pia mater. Pia mater é formada por tecido conjuntivo muito vascularizado, certo? E ela vai formar os espaços perivasculares. Se a pia mater se dobra, ela vai formar o quê? Plexo coroide. E aí, qual é a função do plexo coroide? O plexo coroide vai produzir LCE. Ok? Agora vamos para as lâminas? Vamos lá. Monitoria de histologia, Lídia Weber, Luiz Moraes, unidade B. Os assuntos que vocês vão ver nessa unidade são esses aqui, tá?
E hoje nessa monitoria nós vamos abordar meninge e plexo coroide, tá? Depois vamos mandar sistema nervoso periférico e sistema fotorreceptor. Meninges e plexo coroide. Aqui é só para vocês tirarem uma foto, vou deixar um tempinho, que é um resuminho, tá? Aqui é outro, mas vocês já viram tudo isso. Vamos aqui para as lâminas, ok? Nas meninges, nós temos 3 meninges. Nós temos a dura mater, nós temos a aracnoide e nós temos a pia mater. Lembra do DAP? A dura mater ela é formada pelo DDD. Dura mater, tecido conjuntivo denso, e ela dói, né? Então, se ela dói, ela é inervada e ela é vascularizada. A aracnoide é aquela que é formada por tecido conjuntivo avascular. Lembra? Avascular, aracnoide. Entre a dura mater e a aracnoide existe um espaço subdural. Lembra que ele é um espaço virtual. Entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço subaracnoide. Lembra que ele tem LCE. Se ele tem LCE, nós precisamos de um sistema de drenagem. Então lembra que vilosidade sobe, que elas sobem para os seios venosos na dura mater para drenar o LCE, e as trabéculas descem. Tá? Com boa vontade você imagina que isso aqui é uma trabécula. E aqui nós temos a pia mater. Lembrem que a pia mater ela não está em contato direto com as estruturas do sistema nervoso, porque entre ela e o sistema nervoso tem prolongamento diastrócico, ok? Mas basicamente, dura mater, aracnoide e pia mater, e aqui é o sistema nervoso. Tá? Aqui nós temos as meninges, novamente, e vocês precisam entender que isso aqui é uma medula. Se isso aqui é uma medula, vocês lembram que o periósteo da medula, ele não é contínuo com a dura mater, o do crânio que é. Então, essa daqui é a dura mater. É porque na preparação dessa lâmina esgaçou, mas essa é a dura mater, e aqui nós temos a pia mater e a aracnoide juntas, tá bom? Se aqui é a dura mater, então, entre a aracnoide e a dura mater, espaço subdural. Esse aqui é o espaço subdural. E esse espaço aqui, entre o periósteo e a dura mater. Esse é o espaço peridural, tá bom? E aqui é o espaço subdural, aqui é a medula, e aqui nós temos a pia e a aracnoide. Tá? Aqui nós vamos ter aquela mesma lâmina que a gente já trabalhou, só que mais aproximada, tá? E aqui vocês vão conseguir ver os vasos da pia mater. Lembra que a pia mater é tecido conjuntivo muito vascularizado? Pronto, aqui estão os vasos. Aqui, com força de vontade, vocês vão ver um espaço perivascular, tá? Essa aqui poderia ser o prolongamento do astrócito, só para lembrar que eles não estão em contato direto, a pia mater não está em contato direto com o sistema nervoso. Aqui seriam trabéculas, tá? Ou traves. Aqui é a aracnoide, aqui é a dura mater. Aqui, espaço subdural, aqui, espaço subaracnoide, tá? Mas o principal aqui é ver os vasos da pia mater, ok? Aqui nós temos o plexo coroide. Eu preciso que vocês lembrem que o plexo coroide ele é uma invaginação, é quando a pia mater se enrola e que a principal função dele é a produção do LCE. Eu preciso que vocês lembrem disso e fiquem repetindo, porque já foi questão de prova. Inclusive era essa lâmina, tinha essa mesma setinha apontando e perguntava que estrutura era e qual a função. Essa estrutura é plexo coroide, é uma invaginação da pia mater e ela produz LCE. Botou a seta, perguntou a estrutura, perguntou a função, plexo coroide, LCE, produção de LCE. Aqui são as lâminas mais bonitas do plexo coroide, tá? Aqui quando ele aproxima, você consegue ver até o revestimento, porque vocês lembram que o plexo coroide, como ele é pia mater, ele é formado por tecido conjuntivo, frouxo. Mas ele tem um epitélio ao seu redor, tá? Ele tem um revestimento epitelial. E aí é um epitélio simples, colunar baixo ou cúbico. Que na histologia, quando você aproxima assim, eles são bem semelhantes, o colunar baixo e o cúbico. E aqui, ó, você consegue ver bem direitinho nessa lâmina, tá bom? Gente, assim a gente encerra meninges e plexo coroide. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Eu já mandei o material teórico e qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Um cheiro, se cuidem e fiquem em casa.